A legislação penal especial reúne leis que tratam de crimes específicos fora do Código Penal. Embora o Código Penal seja a principal referência do direito penal brasileiro, ele não concentra sozinho todas as infrações penais existentes no ordenamento jurídico. Com o passar do tempo, surgiram novas necessidades sociais, novos tipos de criminalidade e novos bens jurídicos que exigiram proteção mais detalhada. Por isso, diversas leis especiais passaram a prever crimes próprios, regras processuais específicas e formas diferenciadas de punição. Neste vídeo eu vou explicar as principais leis penais especiais, vou mostrar quais temas elas regulam e como funciona sua aplicação dentro do sistema penal brasileiro. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque a meta de 1 milhão de inscritos neste ano está cada vez mais próxima e a sua inscrição pode fazer toda a diferença nessa caminhada. O primeiro ponto importante é compreender por que surgem leis penais especiais. O Código Penal brasileiro foi elaborado em um contexto histórico muito diferente da realidade atual. Com as transformações tecnológicas, econômicas e sociais, o legislador percebeu a necessidade de criar normas mais específicas para determinados tipos de criminalidade. Além disso, alguns temas exigem regulamentação mais detalhada do que aquela normalmente encontrada na estrutura tradicional do Código Penal. Outro aspecto importante é que a legislação penal especial muitas vezes combina regras penais e processuais dentro da mesma lei. Isso significa que essas normas não apenas definem crimes, mas também estabelecem formas específicas de investigação, julgamento e execução das medidas previstas legalmente. Uma das leis especiais mais importantes é a Lei de Drogas. Ela regula crimes relacionados a substâncias entorpecentes, incluindo tráfico, associação para o tráfico, produção ilegal e outras condutas previstas na legislação. A Lei de Drogas também diferencia situações envolvendo usuário e traficante, embora essa distinção frequentemente gere debates na prática jurídica. Imagine que Tício seja encontrado com determinada quantidade de droga ilícita. A análise do caso concreto envolve fatores como quantidade da substância, circunstâncias da apreensão, local dos fatos e outros elementos relevantes para a definição jurídica da conduta. Outro ponto importante é que a Lei de Drogas possui regras próprias sobre investigação, a apreensão de bens e tratamento processual das infrações. Falando agora sobre outra legislação, também merece destaque a Lei Maria da Penha. Essa legislação foi criada para fortalecer o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela prevê medidas protetivas de urgência, mecanismos específicos de proteção à vítima e tratamento jurídico diferenciado para situações de violência no ambiente doméstico ou familiar. Imagine que Mévio pratique agressões físicas, psicológicas ou patrimoniais contra a sua companheira, em um contexto de relação doméstica. Nesse caso, a situação pode envolver a aplicação da Lei Maria da Penha. Outro aspecto importante é que essa legislação não trata apenas da violência física, ela também reconhece violência psicológica, sexual, patrimonial e moral. Além disso, a lei estabelece mecanismos voltados à prevenção, assistência e proteção da vítima. Outra legislação extremamente relevante é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA possui normas penais específicas voltadas à proteção de crianças e adolescentes. Entre os temas tratados aparecem corrupção de menores, exploração sexual, venda irregular de produtos proibidos a menores e crimes relacionados à proteção da infância. O Estatuto também estabelece regras próprias para atos infracionais praticados por adolescentes. Um ponto importante é que a proteção integral da criança e do adolescente funciona como um princípio central dessa legislação.
Também merece destaque a Lei dos Crimes Hediondos. Essa lei define determinados crimes considerados de extrema gravidade pelo legislador. Entre eles aparecem homicídio qualificado, latrocínio, estupro, extorsão mediante sequestro e outras infrações previstas legalmente. A classificação como crime hediondo produz consequências específicas previstas em lei. E é importante aqui eu comentar que eu já tenho vídeos específicos sobre várias dessas leis que eu estou comentando no vídeo de hoje. Então procure aqui no canal caso você queira se aprofundar sobre alguma dessas legislações penais especiais. Outro tema relevante é a lei de tortura. Essa legislação criminaliza condutas envolvendo sofrimento físico ou mental, imposto mediante violência, ameaça ou abuso de autoridade para determinadas finalidades previstas legalmente. Imagine que Semprônio utilize agressões físicas intensas para obter uma confissão de uma determinada pessoa que está sob custódia estatal. Dependendo das circunstâncias, pode existir crime de tortura. A lei de tortura possui importância especial, porque protege integridade física, dignidade humana e limites da atuação estatal. Também existe a lei de organizações criminosas. Ela regula a atuação de grupos estruturados voltados à prática de infrações penais. Além de definir organização criminosa, a lei prevê instrumentos investigativos específicos, como colaboração premiada, infiltração de agentes e acesso controlado a informações. Outro aspecto importante é que a criminalidade organizada frequentemente envolve estruturas complexas, divisão de tarefas e atuação transnacional. Por isso, o legislador criou mecanismos especiais de investigação e repressão. Outra legislação muito relevante é a Lei de Lavagem de Dinheiro. Ela busca combater a ocultação ou a dissimulação de valores provenientes de atividades ilícitas. Imagine que Cornélio utilize empresas fictícias, movimentações financeiras simuladas ou operações comerciais fraudulentas para esconder a origem criminosa de recursos financeiros. Nessa situação pode surgir lavagem de dinheiro. O objetivo principal da lei é atingir o patrimônio derivado de atividades criminosas e dificultar o aproveitamento econômico das infrações penais. Também merece destaque o Estatuto do Desarmamento. Essa legislação regula posse, porte, comércio e utilização de armas de fogo no Brasil. A lei prevê diferentes crimes relacionados a armas, munições e acessórios de uso permitido ou restrito. Outro ponto importante é que o Estatuto busca controlar a circulação de armas e reduzir a violência armada. Também existe a Lei de Crimes Ambientais. Ela reúne infrações relacionadas à proteção do meio ambiente, fauna, flora, patrimônio ambiental e ordenamento urbano. Imagine que Tício realize desmatamento ilegal em área protegida ou provoque poluição grave em rio utilizado pela população local. Dependendo das circunstâncias, pode surgir responsabilidade penal ambiental. Um aspecto interessante dessa legislação é a possibilidade da responsabilização penal de pessoas jurídicas em determinadas hipóteses ambientais. Outra lei relevante é a Lei de Abuso de Autoridade. Ela criminaliza condutas praticadas por agentes públicos que utilizem o poder estatal de maneira ilegal ou abusiva. Entre os temas abordados aparecem prisões ilegais, constrangimentos indevidos, violações de garantias processuais e utilização abusiva da função pública. O objetivo principal é limitar excessos na atuação estatal e proteger direitos fundamentais. Também merece atenção a lei do racismo. Ela criminaliza práticas discriminatórias relacionadas à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O combate ao racismo possui fundamento constitucional extremamente importante dentro do sistema jurídico brasileiro. Outro tema relevante é a lei de crimes cibernéticos. Com o avanço da tecnologia e da internet, surgiram novas modalidades criminosas envolvendo invasão de dispositivos, fraudes eletrônicas, furtos digitais e ataques
informáticos. Imagine que Mévio invada ilegalmente um sistema eletrônico para obter dados pessoais sigilosos. Dependendo das circunstâncias, poderão incidir crimes previstos em legislação específica. O crescimento da criminalidade digital ampliou significativamente a importância dessas normas especiais. Também existem leis penais especiais voltadas ao sistema financeiro, relações de consumo, licitações públicas, terrorismo, trânsito e proteção da ordem tributária. Cada uma dessas legislações procura enfrentar formas específicas de criminalidade que exigem tratamento mais detalhado. E eu já tenho muitos vídeos aqui no canal sobre algumas dessas leis. Não todas, mas muitas delas eu tenho, então procure aqui no canal, caso você queira se aprofundar em alguma dessas leis. Outro ponto importante é que as leis penais especiais continuam submetidas aos princípios constitucionais do direito penal. Legalidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, devido processo legal. Todos esses princípios permanecem aplicáveis mesmo fora do Código Penal. Além disso, as leis especiais frequentemente dialogam entre si e com o próprio Código Penal. Em muitos casos, o intérprete precisa combinar regras gerais do Código Penal com disposições específicas das leis especiais. Outro aspecto relevante é que a legislação penal especial sofre alterações constantes. Mudanças sociais, tecnológicas e políticas influenciam diretamente na criação de novos crimes e na atualização das normas já existentes. Isso faz com que o estudo dessas leis exija atenção permanente às transformações legislativas. Também merece destaque o fato de que muitas leis especiais possuem forte influência de tratados internacionais. Temas como lavagem de dinheiro, tortura, tráfico internacional e organizações criminosas frequentemente envolvem cooperação entre diferentes países. Perceba como a legislação penal especial ampliou significativamente o alcance do direito penal brasileiro. O sistema jurídico passou a lidar com formas cada vez mais complexas de criminalidade, exigindo normas específicas para a proteção de novos bens jurídicos e enfrentamento de desafios contemporâneos. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito abre caminhos. Conhecer o direito abre caminhos. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém disposto a aprender e a crescer. E se você assistiu a esse vídeo até aqui, eu acredito que você seja esse tipo de pessoa. Nem todo mundo tem paciência para estudar. Nem todo mundo procura aprender algo novo depois de um dia cansativo. Mas você está aqui e isso já diz muita coisa sobre você. Talvez você esteja buscando uma aprovação num concurso, talvez você esteja tentando mudar de vida, talvez você esteja apenas dando os primeiros passos. Seja qual for o seu motivo, eu quero incentivar você a continuar. Os resultados não aparecem da noite para o dia, mas eles aparecem para quem não desiste. Então siga em frente, continue estudando, continue aprendendo. E se esse vídeo ajudou você de alguma forma, compartilhe com outras pessoas. Tem muita gente que gostaria de entender melhor o direito e ainda não encontrou um conteúdo fácil de acompanhar. Então encaminhe para outras pessoas. E falando nisso, eu quero apresentar uma novidade para você. Ao longo dos últimos anos, eu conversei com milhares de pessoas que sonham em passar em concurso público. E existe uma dificuldade que aparece o tempo todo. Muitas pessoas querem estudar, mas não sabem por onde começar. Outras até começam, mas logo se sentem perdidas. Elas abrem uma apostila e não entendem os termos jurídicos que estão ali. Assistem a uma aula e ficam com aquela sensação de que todo mundo já sabe o assunto, menos elas. E aos poucos a insegurança cresce, o estudo fica mais pesado e algumas pessoas acabam desistindo antes mesmo de perceber que são capazes. Foi pensando nessas pessoas que eu criei o Direito Básico para Concursos. Vou explicar do que se trata. É um box com 7 e-books que reúne as 15 matérias jurídicas mais importantes para concursos públicos. O material foi criado para quem está começando do zero.
E ele também ajuda quem já tentou estudar o direito, mas continua encontrando dificuldades. Eu procurei explicar os assuntos de forma simples, usando uma linguagem fácil de entender. Em cada matéria foram selecionados os temas que mais aparecem nas provas. Além disso, ao longo dos capítulos, você encontra vários exemplos que ajudam a compreender melhor cada assunto. A ideia é fazer com que você construa uma base sólida. Quando a base é boa, aprender os conteúdos mais avançados se torna muito mais fácil. E eu acredito muito nisso, porque eu vivi essa experiência na prática. Eu me dedico muito ao direito desde a época da faculdade. Eu me formei com média 9,5, que foi a maior média da minha turma, e eu recebi uma medalha por esse resultado. Antes mesmo de concluir a faculdade, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e em 2 concursos públicos. Então, logo depois de me formar, eu já estava tomando posse e iniciando a minha carreira como servidora pública. Mas existe uma coisa importante que eu gosto de contar. Lá na escola, antes da época da faculdade, quando eu estava na escola, eu era uma aluna comum. Eu não era aquela pessoa que tirava nota máxima nas matérias. Inclusive, em algumas matérias eu até ficava em recuperação. Por isso eu não quero que você pense que os meus resultados com o direito aconteceram porque eu tinha algum talento especial, porque eu era superdotado ou qualquer coisa do tipo. Não, eu era bem normal. Os resultados aconteceram porque eu me dediquei, eu tive disciplina e eu levei os estudos a sério. E justamente por saber que eu era uma aluna normal, é que eu sempre procurei estudar de um jeito simples, fácil de entender. Eu tentei ajudar os meus estudos e hoje eu estou aqui tentando te ajudar também. Eu já publiquei aqui mais de 1000 vídeos gratuitos sobre direito no YouTube. São mais de 10 anos produzindo conteúdo e mais de 50 milhões de visualizações aqui no canal. Durante todo esse tempo, meu objetivo sempre foi o mesmo: ajudar pessoas a entenderem o direito de forma clara e acessível. Além dos e-books, desses 7 e-books que eu falei, ao comprar o box Direito Básico para Concursos, você também recebe um bônus chamado Aprovação Acelerada. É um curso em que eu compartilho 7 aulas com orientações que podem ajudar você a estudar melhor. Você vai aprender sobre rotina de estudos, foco, memorização, estudo das leis, escolha de objetivos, mentalidade e técnicas para aprender com mais eficiência. Porque não basta apenas estudar muito, também é importante estudar da forma certa. E existe um motivo para agir agora. Cada mês estudando sem direção é um mês que afasta a sua aprovação. Cada tentativa de aprender sozinho sem uma base organizada pode tornar o caminho mais longo e mais cansativo. Muitas pessoas acabam gastando um dinheirão em inscrições para concursos públicos, mas não passam porque não estão suficientemente preparadas. Muitas pessoas ficam anos estudando e sentem que não saem do lugar. Quanto antes você construir uma boa base, mais fácil será avançar. E para que você tenha tranquilidade, saiba que a compra tem garantia de 7 dias. Você pode conhecer o material, baixar os e-books, ler os e-books, você pode ler todos os e-books e decidir se ele é adequado para você. Se você quiser conhecer melhor o Direito Básico para Concursos, o link está na descrição deste vídeo. Mas eu também quero dizer uma coisa muito importante. Eu não quero que você se sinta obrigado a comprar. O que eu realmente quero é que você continue estudando. O Direito Básico para Concursos é a forma mais rápida de organizar a sua base jurídica. Mas ele não é o único caminho. Você também pode continuar aprendendo através dos conteúdos gratuitos aqui do canal. Existem centenas de vídeos e várias playlists organizadas por assunto. E eu recomendo muito que você aproveite esse material. Se você assistir alguns vídeos todos os dias, mesmo que sejam poucos vídeos, 1 ou 2 ou 3 vídeos por dia, em pouco tempo você já vai perceber uma diferença enorme no seu conhecimento. Muitas pessoas subestimam o poder da constância. Alguns minutos por dia parecem pouco, mas fazem uma diferença enorme ao longo dos meses. E antes de terminar, eu quero deixar uma mensagem para você. Se você chegou até aqui, provavelmente existe um sonho importante dentro de você. Talvez você queira mais estabilidade na vida. Talvez você queira uma oportunidade melhor. Talvez você queira mudar a sua realidade. E eu acredito que você tem mais potencial do que você imagina.
Continue dando um passo de cada vez. Continue estudando, mesmo nos dias em que a motivação estiver menor. Continue aprendendo, mesmo quando parecer que o progresso está lento. O conhecimento se acumula aos poucos. E um dia você olha para trás e percebe o quanto você evoluiu. Agora eu vou deixar aqui uma lista de vídeos gratuitos para você continuar aprendendo. Aproveite e assista pelo menos mais um vídeo hoje. Tenho certeza que ele pode ajudar você a dar mais um passo na direção dos seus objetivos. Até!